4 de setembro, a grande tribulação. Marcos capítulo 13, verso 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Agora nós passamos de um ponto que agora ele passa a mostrar as situações detalhadas do final dos tempos. É interessante que ali não havia nem tido a primeira profecia do ano 70 de destruição de Jerusalém, e ele já estava falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele já estava falando das tribulações que viriam e que seriam maiores do que aquela do ano 70. Serão dias de tamanha tribulação como nunca, jamais houve. Ele estava se referindo a Daniel capítulo 7 e 8, onde fala que o chifre pequeno perseguiria a igreja por um longo período, por exigir de todos que seguissem seus procedimentos religiosos contrários à Bíblia. Isso começou, essa perseguição terrível, onde milhões de cristãos morreram por não concordarem com a Igreja Romana. Começou no ano 538 e acabou em 1798. E veja que interessante. Verso 20 de Marcos 13. Não houvesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Foi abreviado, sim, cumpriu essa profecia. A perseguição estava valendo até 1798, mas ele abreviou com a reforma de Lutero. Antes, nós vimos o seguinte, que o Papa começou a perder a força, o domínio sobre os reinos, quando Napoleão Bonaparte pede para o seu general entrar ali no Vaticano e prender o Papa. Aquele Papa que falaram que era como um Deus, indestrutível, poderosíssimo, infalível. E todos temiam, todos os reis e todo o povo temia por causa disso. Então obedeciam. Aqueles que não obedeciam eram obrigados a se retratarem ou seriam mortos. E suas posses eram tomadas e as famílias simplesmente seriam eliminadas totalmente. Foi abreviado porque quando o Papa começou a enfraquecer, sendo preso e levado para a França, o Papa ali, em menos de um ano, ele morreu no exílio. E aquilo foi um golpe, como se fosse um golpe de morte
para a Igreja Romana. Eles ficaram totalmente desmascarados e ninguém mais tinha medo deles, da excomunhão que eles diziam que fariam, e que com essa excomunhão mandariam a alma da pessoa para o inferno. E inventaram tudo isso, mas agora caiu por terra, porque o próprio Papa não pôde se defender de um único general. Surge então o protestantismo com Lutero. E Lutero começa a desafiar o Papa para responder mais de 90 perguntas e ele não conseguia responder nenhuma. Todas as perguntas tiradas da Bíblia, do Novo Testamento, coisas que eles distorceram e que agora Lutero, que era um padre, doutor em teologia, ele não estava contra a religião romana. Ele apenas queria respostas. Mas em vez disso, houve uma ordem para matá-lo. E ele teve que se esconder. Alguns príncipes poderosos esconderam em seus palácios, onde o Vaticano não podia entrar. E ali, Martinho Lutero traduziu grande parte da Bíblia. Então, esse foi o período em que Jesus, falando, se referindo a Daniel 7:8 sobre o chifre pequeno, diz que iria abreviar esse tempo, porque foi um tempo simplesmente terrível. Verso 21, 3:21 de Marcos. Então, se alguém vos disser, eis que aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Vamos ver apenas no Brasil. Nem vamos analisar o mundo todo. Vamos analisar a nossa terra. Quantas religiões existem? Não estou dizendo número de igrejas, não. Número de religiões registradas, já temos mais de 6.000 religiões diferentes uma da outra registradas. Isso é o que Deus queria? Cada um falando uma coisa diferente, tirados todas da Bíblia? E alguns nem da Bíblia tiraram? Acabou ficando pior do que o Vaticano fez? Deus, quando fala a respeito de sua igreja aqui na terra, ele fala de uma igreja. Porque é um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Por que tem tantas religiões? Será que esta é a vontade de Deus ou do inimigo de Deus? Isso é bom ou é ruim? E alguns dizem, é melhor estar numa dessas religiões do que estar num boteco bebendo. Eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo,
uma verdade, ela está misturada com a mentira, ela passa a ser uma mentira. É verdade que a pessoa estando numa das igrejas sem vícios é melhor do que estar drogado, do que estar se prostituindo, do que estar bêbados, do que estar atrás das grades. Lógico que é melhor. Mas deveria seguir a palavra de Deus e não uma mentira. Todas as religiões têm um pedaço da verdade. E todas as religiões têm pessoas sinceras ali que estão sendo enganadas e que Deus levará em conta isso para salvá-las. Na vinda de Jesus, teremos salvos de todas as religiões e até de quem nem tem religião. O céu não será de uma religião, será de um povo, o povo de Deus, que pode estar sendo enganado. Por isso que ele diz aqui, cuidado com falsos cristos e falsos profetas, mensageiros. Falsos cristos são seres humanos querendo ser adorados, usurpando o dinheiro do povo, ficando ricos, enganando o povo com prodígios, sinais para enganar, atraindo muitas pessoas, inclusive sinceros que querem realmente servir a Jesus. Então ele já diz aqui que essa tribulação é uma tribulação muito grande e que voltará a ocorrer no final dos tempos, com 2 decretos, o decreto dominical e o decreto de morte. Nós temos nossas tribulações também no dia a dia. Por que Deus permite tribulações no nosso dia a dia? Porque precisamos vencê-los pela fé, para fortalecer a nossa fé, para ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes só chegamos perto de Deus quando estamos em dificuldades. E Deus usa essas dificuldades para fazer com que cresçamos em nosso caráter, em nossa fé. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.